Mateus capítulo 14, verso 22, vou ler aqui a partir do verso 22, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter com teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Poderoso esse nome é, que acabamos de louvar o Senhor. Agora vemos aqui os apóstolos daqueles dias, os discípulos, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus, o nosso Rei, Senhor Jesus. A vitória nossa, irmãos, é estarmos no Senhor cada dia. Quando olhamos para o verso 22, diz assim, se fala: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco, fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Nós podemos olhar, o Senhor Jesus despediu os seus discípulos e a multidão, depois de ter alimentado milagrosamente, depois de realizar um grande milagre que o Senhor Jesus fez ali, ele despediu ali a multidão. Se nós olhamos, ele ordenou aos seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem adiante para outro lado do lago, antes dele. Ele diz: vai na minha frente, do outro lado do mar da Galileia. Foi uma ordem que ele deu aqui aos seus discípulos. O apóstolo João dá razão especial para essa dispersão apresentada dessa reunião. As pessoas estavam tão afetadas pelo milagre dos pães que estavam prestes a fazê-lo rei. Eles queriam fazer do Senhor Jesus rei, forçadamente. Se nós olhamos para os milagres, a 14, verso 13, aí se fala da multiplicação dos pães, com 5 pães e 2 peixes, o verso 17, o final do verso aí, ó. Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Nós podemos olhar o grande milagre que o Senhor Jesus fez. Ele sustentou ali, multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, e ali os que comeram, verso 21, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, segundo os comentaristas, chega a 17.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. O milagre foi muito grande. Então, diante desse milagre, ainda sobraram 12 cestos cheios. O verso 20 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Diante daquele grande milagre, a multidão queria o quê? Fazer o Senhor Jesus tornar rei forçadamente. Muitas vezes, diante dos nossos olhos, parece que tudo vai dar certo, né? Mas os planos de nosso Pai eram outros. E ali, o Senhor Jesus deparou com a situação. Diante da situação, o que ele fez? Ele ordenou que os apóstolos entrassem naquele barco e fosse para o outro lado do mar da Galileia. E nós olhamos, o apóstolo João aqui dá razão especial para a dispersão apresentada dessa reunião. As pessoas estavam tão afetadas pelo milagre dos pães que estavam prestes a fazê-lo rei. Evangelho segundo São João 6,15,
Diz assim: sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Senhor Jesus viu que eles queriam fazer dele rei à força. O apóstolo João, que relatou esse assunto, eles ia fazer ele rei à força. O Senhor Jesus despediu ali os apóstolos e também a multidão, e foi para o monte orar sozinho. Para evitar isso, ele imediatamente percorreu, aleluia, para evitar isso, ele imediatamente dispersou as pessoas, mandou embora os discípulos para que a multidão não o acompanhasse. Para a multidão não acompanhar, mandou os discípulos na frente, e ele os retirou para o monte orar. O Senhor Jesus foi ali para o monte orar. Os discípulos estavam preocupados em ir para o mar sem ele. Grande preocupação houve ali na vida dos discípulos daqueles dias. Mas nós vamos nesse barco, tarde já, sem o Senhor Jesus, sem o Mestre. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se nós olhamos para Moisés, o próprio Moisés disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não tira nós daqui. Então, naqueles dias, os apóstolos depararam com uma situação dessa, mas eles, diante de uma ordem do próprio Senhor Jesus, eles não queriam deixá-lo sozinho. Os apóstolos não queriam ali deixar o Senhor sozinho, sem nenhuma ajuda, ou nenhum barco à sua espera, mas fizeram isso por pura obediência. Por pura obediência, eles cumpriram uma ordem do Senhor Jesus, mas gerou uma preocupação neles. O mestre vai ficar, não tem um barco, mas para ele ir, ele ficou com a multidão, ele despediu a multidão também, mas a multidão estava ali por volta ainda, e agora ele ficou sozinho, foi para o monte orar. Gerou ali uma grande preocupação na vida dos discípulos, mas eles fizeram tudo por pura obediência. Nós olhamos o verso 23: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho estava o Senhor Jesus. Ele subiu ao monte para orar, ele foi sozinho para um lugar solitário, somente ele. Ali ficou completamente sozinho. O Senhor Jesus nos dá um exemplo de oração, de uma oração particular. Aqui o Senhor Jesus dá um exemplo para nós, que há momentos nós temos que estar a sós com o Senhor. O quanto é importante, até fala Mateus 6:6, de nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orarmos. O quanto é importante o cristão fazer nossa parte cada dia, reconhecermos que precisamos orar, e a oração que precisa ser muitas vezes até somente nós e o Senhor. A palavra relata até para entrar no quarto, fechar a porta e orar. Isso aqui, o Senhor Jesus foi para aquele monte sozinho. Os seus discípulos foram para o mar, o Senhor Jesus foi orar. Quando Pedro estava prestes a ser cirandado como trigo, o próprio Senhor Jesus orou por ele. Lucas 22:32. O adversário de nossas almas queria cirandar com Pedro, queria tentar impedir Pedro, destruir a vida de Pedro. Ali o próprio Senhor Jesus orou por ele e repreendeu. E os discípulos foram enfrentar o mar da Galileia, tarde da noite. O que o Senhor Jesus foi para o monte orar também, orando por eles. Aqui nós olhamos o grande amor do Senhor na sua natureza humana, preocupando ali com os apóstolos naqueles dias. É como hoje, Ele preocupa conosco. Ele quer que nós venhamos a viver uma vida voltada aos seus olhos, reconhecendo que Ele é Espírito e verdade, e Ele está presente conosco todos os dias, todos os minutos. Ele está conosco. Nós não vemos com nossos olhos, mas nós sentimos a sua glória a partir do momento que nós tomamos posse dele como Senhor de nossas vidas. Ficou orando, pelo que parece, até a quarta vigília da noite. Foi uma noite chuvosa, tempestade, e ainda assim continuou na oração,
não devemos deixar de orar. Diante daquela noite chuvosa, tempestade, estava lá o Senhor orando e não deixou de orar. E o Senhor Jesus sabia já o que estava acontecendo com os seus discípulos no mar da Galileia, que a situação não estava com vento, vendaval, ali aquela tempestade no mar da Galileia, tudo uma situação difícil para os apóstolos, mas o Senhor Jesus estava ali orando. O verso 24 diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra. O barco já estava a considerável distância da terra, estava longe ali da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. O vento muito forte ali, soprando naquele barco. Então calcula ali a situação, tarde da noite, os discípulos no barco, sem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava orando fora do barco. Nós podemos observar, os discípulos estavam com o barco no meio do mar, diante das ondas violentas, e ainda assim encontraram uma grande tempestade, uma chuva muito forte, aquela grande tempestade. Aqui nós observamos, muitas vezes estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, como os discípulos, começamos numa calmaria e depois surge uma grande tempestade, trazendo para a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós procuramos fazer algo, estamos fazendo dentro da vontade do Senhor, e começa tudo bem, numa calmaria, depois surge uma grande tempestade, vem um grande problema para nós deparamos. Nosso problema começou tão bem, agora gerou um problema tão difícil. Isso é importante na vida de cada um de nós. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Se nós olhamos, eles estavam diante de uma ordem do seu mestre, de ir para o mar nessa ocasião. Os discípulos ali estavam cumprindo a ordem do Senhor Jesus, as ordenanças. Foi motivo de grande, aleluia, foi motivo de grande sofrimento o fato do Senhor Jesus não estarem junto, como tinha sido antes, ao encontrarem em meio a uma tempestade. Em meio a uma tempestade, o Senhor estava dormindo profundamente, logo despertaram. Mateus 8:24. Em outra situação, Mateus 8:24 relata que essa outra tempestade, outra situação que encontraram, o Senhor já estava no barco, mas ele estava cansado, ele foi dormir, estava ali descansando, e começou uma grande tempestade. Eles viram que a água ia entrar no barco, a situação ficou difícil, mas ali eles tinham uma grande vantagem. Mateus 8:24 relata que eles acordaram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor Jesus levantou ali, repreendeu a fúria do vento do mar, repreendeu tudo, e ali houve bonança. Então os apóstolos ficaram, nessa segunda vez, eles ficaram numa situação difícil. Eles começaram muitas vezes ali, mas se o Senhor Jesus estivesse conosco, as coisas seriam melhor. Olha a situação que nós estamos, diante da ordem dele, diante dessa tempestade que estamos enfrentando, situação complicadíssima para eles, para os discípulos daqueles dias. Então nós podemos observar claramente, mas agora eles não estavam ali, aleluia, mas agora eles não estavam com eles, o Senhor Jesus não estava no barco. Assim o Senhor Jesus acostumou os seus discípulos, primeiro as pequenas dificuldades e depois as maiores. Assim ele os ensina a viver pela fé e não pela razão. Aqui o Senhor provou seus discípulos, ensinando a viver pela fé e não pela razão. O cristão precisa viver pela fé, nós tomarmos posse. O Senhor Jesus está presente conosco, até no momento de nossas orações. É importante nós fazermos menção: Senhor, como o Senhor vive, como o Senhor está presente. O Senhor sabe que eu te amo, te adoro, te glorifico por tudo.
mas eu apresento aos teus olhos a minha causa, a minha necessidade. É importante nós tomarmos posse que Ele está presente conosco em tudo. Amém? Quantos para a glória a Deus? Glória ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Nós olhamos, embora o vento fosse contrário, ele estivesse açoitado pelas ondas, tendo recebido ordem do seu mestre de ir para outra banda, eles não mudaram o seu destino. Isso é importante. Mesmo ali diante do vento contrário, aquela situação difícil que eles estavam enfrentando, mas eles procuraram fazer a vontade do Senhor, eles obedeceram a ordenança do Senhor, mesmo diante daquela tempestade, das ondas violentas, eles não mudaram a sua direção. Isso é importantíssimo na vida de cada um de nós. Diante de tudo que possa acontecer, nós nunca devemos mudar o nosso propósito. O nosso propósito é estar com o Senhor Jesus todos os dias. O nosso propósito é honrar Ele em tudo, seja no momento da bonança, no momento da dificuldade, diante de uma dor, o que for, o Senhor Jesus precisa ser honrado. Amém? Precisamos realizar a sua vontade em tudo. O objetivo nosso é cumprir a vontade, como os apóstolos, vendo ali a situação que se encontrava diante daquela tempestade, mas eles tinham um objetivo: realizar a vontade do Senhor em tudo. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Embora os problemas e as dificuldades possam nos perturbar nosso viver, eles não devem nos afastar do Senhor Jesus. Mesmo em meio a eles, nós devemos perseverar, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das situações difíceis, nós devemos perseverar. O nosso propósito, a nossa riqueza é estar com o Senhor Jesus em glória. Amém? Esse deve ser o objetivo de cada filho. Para isso nós fomos chamados para ser vencedor, fomos chamados para ser cabeça, lutarmos, batalharmos, para estar com o nosso Rei em glória. Essa tão grande salvação, essa tão grande oportunidade que o nosso Pai Celestial nos deu, nos chamando para seguir os passos de seu glorioso Filho, o Senhor Jesus. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 25: alta madrugada, Jesus se dirigiu a ele, andando sobre o mar. Aqui já era alta madrugada, se fala após a quarta vigília da noite, após as 3 da manhã. Após as 3 da manhã, até 3 horas, seria a terceira vigília. Após as 3 horas, seria a quarta vigília da noite. Diante da situação, o Senhor Jesus preocupa com eles, como um pai pelos seus filhos. O Senhor Jesus, vendo que ele estava orando ali, estava chovendo muito, ele começou a preocupar com seus seguidores, seus discípulos. O Senhor Jesus preocupou com eles. Ainda diz, como um pai preocupa com seus filhos. Ele foi no começo da quarta vigília da manhã, que começa às 3 horas, no começo ali, após as 3 da manhã. Você calcula o sofrimento dos apóstolos. Saíram, vamos dizer, no entardecer, 3 horas da manhã. Você está enfrentando ali uma situação difícil, no mar da Galileia, um vendaval, aquelas ondas violentas. A situação era muito difícil. Se nós olhamos para tudo, podemos ver, diante do seu poder, foi até eles caminhando por cima do mar. Isso é suficiente que prove o seu divino poder. Está lá o Senhor Jesus caminhando por cima das águas, por cima do mar da Galileia, que se prova o seu divino poder. Ele pode tudo. Amém? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Podemos observar que o Senhor Jesus pode utilizar qualquer método que desejar para salvar o seu povo.
aqui nós olhamos, o Senhor pode usar qualquer método para salvar um ser humano, para salvar um filho. O Senhor pode trabalhar de várias maneiras para nos chamar para a glória do seu nome. Amém? Aqui se fala do grande amor do Senhor para conosco, para com a raça humana. Feliz é aquele que dá crédito a essa salvação. Feliz é aquele que para e começa a refletir: o Senhor é tudo para nós. Verso 26 diz assim: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quando viram ali, ficaram apavorados, ficaram ali espantados e gritaram de medo, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma. O medo faz as pessoas criarem várias imaginações. O medo gera na pessoa várias imaginações. Podemos observar, o verso 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui o Senhor, meus irmãos, deu uma segurança para ele: coragem, sou eu, não tenham medo. O medo deles foram acalmados. O Senhor Jesus os aliviou, mostrando-lhe o seu engano: vocês estão enganados, não é um fantasma, sou eu. Quando eles estavam lutando contra as ondas, o Senhor Jesus atrasou o socorro durante algum tempo. Quando ele estava lá, deparado diante das ondas, o Senhor Jesus atrasou o socorro. Mas se nós olhamos pela palavra, diante do medo, nós podemos ver claramente: mas ele apressou o seu auxílio contra o medo, ainda é mais perigoso. Imediatamente ele acalmou a tempestade com as palavras: sou eu, não tenham medo. O Senhor já acalmou eles. Vemos, diante da tempestade, o Senhor provou eles. Mas diante do medo, o medo é mais perigoso. O Senhor agiu ali na hora, dizendo: sou eu, e ali declarou claramente para eles a condição, para que eles não tivessem medo: sou eu, não tenham medo. Então o medo é mais perigoso. O Senhor provou eles diante da tempestade. Ele não falou o seu nome, mas os discípulos conheciam a sua voz como ovelha. Olhamos que o Senhor Jesus não relatou o seu nome. Diante ali do mar, o Senhor Jesus gritou para ele: sou eu. Como que os apóstolos conheceram? Cumprindo a palavra. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Os apóstolos conheciam a voz de nosso rei. O quanto é importante você conhecer o Senhor. O quanto é importante nós conhecermos essa pessoa doce, que é o nosso rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Aquela pessoa que nos ama, aquela pessoa que quer nós para a glória do seu nome. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Evangelho segundo São João 10,4 diz: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O conhecimento adequado abre porta para o conforto verdadeiro, especialmente o conhecimento do Senhor Jesus. Isso aqui é importantíssimo em nossas vidas. O conhecimento adequado, você tem um conhecimento do Senhor mediante a sua palavra, abre porta para um conforto verdadeiro. Você tem uma segurança: o Senhor é comigo, o Senhor é o meu rei. Especialmente o conhecimento do Senhor Jesus. Se ele ter um conhecimento, quem é o Senhor da tua vida? Quem é a pessoa que está com você? O conhecimento verdadeiro. O conhecimento da sua palavra traz a nós um conforto, uma segurança gloriosa. Isso é para que os filhos conheçam quem é o nosso rei, mediante a sua palavra, que você toma posse que ele é conosco em tudo. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 28 diz assim: sabendo o Senhor, verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aqui nós olhamos Pedro, coragem, a ousadia de Pedro
e a tolerância do Senhor Jesus para com ele. Aqui se fala da ousadia de Pedro e a tolerância do Senhor Jesus para com ele. A coragem era a principal qualidade de Pedro, grande exemplo de amor de Pedro para com o Senhor Jesus. O fato de ele desejar ir ao encontro do Mestre, o grande amor, o fato dele querer estar com o Senhor Jesus, o encontro dele com o Mestre. Quando vê o Senhor Jesus, diante da tempestade que havia enfrentado, ele fica impaciente para estar com o Senhor Jesus. O quanto desejou que o Senhor Jesus estivesse com eles. Quanto, no momento daquela tempestade, o desejo ali dos apóstolos, principalmente Pedro, foi um desejo demais. Nós corremos risco de morrer. Esse barco corre risco de encher aqui, nós morrermos. O quanto eles desejaram o Senhor Jesus com eles ali naquele momento. Meus irmãos, o quanto é importante nós desejarmos o Senhor conosco, amém? O quanto é importante você desejar mais e mais a presença de nosso Rei, Senhor Jesus, onde? No nosso viver, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Ele não pediu para andar sobre as águas, isso é muito importante. Pedro não pediu para andar sobre as águas, mas ele diz: manda-me ir ter contigo, não importa como. Pedro olhando para o mar, o Senhor Jesus lá sobre as águas, manda-me ir ter contigo. Ele não pediu para andar sobre as águas, ele queria estar com o Senhor Jesus. Aqui é importante a fé nossa, meu, você querer estar com o Senhor Jesus. Ele não preocupou que se descesse do barco ele ia afundar. A preocupação de Pedro, ele queria estar com o Senhor Jesus. A alegria dele, o gozo da vida de Pedro foi tão grande, mas tão grande, que ele falou: manda-me ir ter contigo. Ele não preocupou que ele ia ter que descer, pisar nas águas e caminhar. Ele não preocupou com isso. Isso é importantíssimo nas nossas vidas. A coragem do apóstolo, a situação ali que ele enfrentou, e ali o desespero de estar com o Senhor Jesus, saber que o Senhor Jesus é poderoso, que o mestre não estava naqueles barcos, eles passaram muito nervo ali. Então nós olhamos o quanto desejou que o Senhor Jesus estivesse com ele. Ele não pediu para andar sobre as águas, mas ele diz: manda-me ter contigo, não importa como. Aqueles que se beneficiam de Cristo como Salvador, devem, pela fé, ir até Ele. Se nós beneficiamos do Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, qual o dever nosso? Ir até Ele. Ir até Ele como? Os irmãos não deixaram hoje os vossos lares para vir adorar o Senhor? Vocês deixaram as suas casas, os vossos lares. Quer dizer que vocês querem compromisso com o Senhor, o Todo-Poderoso. Isso alegra o coração de nosso Pai Celestial. Isso alegra o nosso Rei, Senhor Jesus, que vocês estão lutando para estar com Ele. Lute para estar com Ele também em vosso lar. Ora com clareza, peça a presença do Senhor sobre a vida de vocês. No lar, agradece Ele por tudo, apresenta as causas, peça, oração objetiva: Senhor, nós precisamos do Senhor na minha casa. O Senhor é a riqueza nossa, fica com a gente, Santo. Implore essa presença, invoque essa presença gloriosa. Verso 29: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olhamos claro: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção. Olha aqui a mão do Senhor sobre ele. Pedro demonstrou grande confiança no Senhor Jesus. Diante do poder da palavra do Senhor, ele deixou o barco e lançou sobre o mar, com suas ondas tão temidas, que tinha passado tanto medo com aquelas ondas. Andou sobre as águas. Por meio da força do Senhor Jesus, nós somos sustentados acima desse mundo, somos capacitados para andar sobre ele. Olhamos claro para essa parte dessa mensagem. Por meio da força do Senhor Jesus, nós somos sustentados acima desse mundo, para não contaminarmos com esse mundo pecaminoso. Somos capacitados a andar sobre ele, andar sobre esse mundo, sem se contaminar,
reconhecer que nós estamos seguindo o nosso Rei, que é luz, que é o Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é a riqueza completa de nossas vidas, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos claramente para essa palavra, impedidos de afundar neles, de sermos oprimidos por Ele, obtemos a vitória sobre Ele. Se nós olhamos, nós somos impedidos de afundar nesse mundo pecaminoso, e de sermos oprimidos por Ele, obtemos a vitória sobre esse mundo. O Senhor nos deu a vitória completa. 1 João 5,4 diz assim, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 4: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus, o que quer dizer isso? Nós precisamos ter um novo nascimento. O que é o novo nascimento? Uma vida transformada para a glória do Senhor. Os que têm um novo nascimento vencem o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos dar força em tudo, e mediante a presença do Senhor Jesus conosco em espírito, o que nós fazemos? Procuramos fugir da aparência do mal, lutamos para fazer a vontade do Todo-Poderoso e tornarmos abençoados em Cristo Jesus, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso. Devemos confiar no Senhor Jesus, como Pedro, quando caminhou sobre as águas, e não há perigo de afundar, enquanto por baixo de nós estiverem os braços eternos. Não corremos o risco de afundar, enquanto por baixo de nós estiver os braços eternos, amém? Se você está debaixo da proteção do Altíssimo, você não corre o risco de afundar, aleluia, essa é a vitória. Por isso nós temos que reconhecer a necessidade, aquele desejo de Pedro: eu quero estar com o Senhor Jesus, não importa o que vai acontecer. E não preocupou que ele ia afundar nas águas, não. E eu quero estar com Ele. Lute para estar com Ele, para você ser abençoado, amém? Lute para você estar com o Senhor Jesus, para ser abençoado. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 30: mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olhando para esse verso 30, Pedro ali começou a olhar. A palavra diz claro, mas reparou o vento, ficou com medo, começando a afundar. O prolongamento de uma prova mostra a fraqueza da fé. Aqui temos que ter muito cuidado. Quando se depara de uma prova, tem que ter cuidado para você não fraquejar na fé. O prolongamento de uma prova, se nós olhamos aqui, mostra a fraqueza da fé. Enquanto Pedro conservou seus olhos fixos no Senhor Jesus e na sua palavra e no seu poder, ele caminhou suficiente sobre as águas, aleluia, suficiente bem sobre as águas, mas quando percebeu o perigo que encontrava, observou a correnteza, erguia as ondas, correnteza ali erguia as ondas, então ele sentiu medo, começou a afundar. Enquanto ele estava fixo no Senhor, nada aconteceu. Mas quando ele começou a ouvir ali, o vento ali está alterando as correntezas, que nós podemos observar claramente. Aqui diz: observou a correnteza, erguia as ondas, a correnteza erguia as ondas, então ele sentiu medo, começou a afundar. Nós caminhamos sobre as águas, aleluia, não caminhamos sobre as águas, mas podemos enfrentar situações muito difíceis. Se olharmos para os momentos difíceis que nos cercam, sem crer na ajuda do Senhor Jesus, também podemos afundar. Diante de uma situação difícil, nós não estamos aqui caminhando sobre as águas para afundar, mas diante das situações difíceis, se nós não mantermos o nosso olhar fixo no Senhor Jesus, nós podemos afundar. Por isso, irmão, cada um de nós devemos lutar pela nossa salvação. O que nós devemos pensar cada dia? O único Salvador é o nosso Rei, Senhor Jesus.
mantemos o nosso olhar nele, lutamos por essa tão grande salvação. O nosso objetivo, o nosso alvo é estar com ele em glória. Amém? Que nós lutamos, que nós batalhamos. Nós temos que observar, claro, se olharmos para os momentos difíceis que nos cercam, sem crer na ajuda do Senhor Jesus, também podemos afundar. Para manter a fé, quando tudo for difícil, devemos buscar o poder do Senhor Jesus e não nossas imperfeições. Quando tudo estiver difícil, é o que diz claro, para mantermos a fé quando tudo for difícil, devemos buscar o poder do Senhor Jesus e não nossas imperfeições. Nós temos que sempre reconhecer: se eu quero que as coisas vá bem para mim, vou dedicar ao Senhor. Se dedicarmos ao Senhor, Ele nos abençoa em tudo. Amém? Para encerrarmos, verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas vezes não recebemos as bênçãos do Senhor porque duvidamos. Por isso temos que tomar posse no Senhor Jesus pela fé. Ele está presente conosco em tudo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Entrou no barco, o vento cessou. Quando o Senhor Jesus está conosco, toda ação do mal cai por terra. Nós temos a paz, a alegria. O Senhor nos dá força para nós superarmos os problemas. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ali os discípulos que estavam no barco disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. E verdadeiramente, meus irmãos, essa pessoa gloriosa que é o Senhor Jesus, o Filho de nosso Pai, o Senhor Deus o Todo-Poderoso, nos chamou para sermos dele, nos chamou para sermos vencedor, nos chamou para nós amarmos Ele até a sua vinda gloriosa. Amém? Que cada um de nós tenhamos um propósito glorioso. Lute para estar mais e mais com o Senhor. Lute para ser um adorador. Adore o Senhor, glorifica Ele, exalta Ele. Nós somos chamados para ser adoradores de nosso Rei. Nós somos uma testemunha viva que Ele vive. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso de nossos passos. Amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.